Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Partida que pode dar o título para o Palmeiras, lógico que é muito difícil, porque o Botafogo tem que perder para o São Paulo. E a gente sabe, né, que pela rivalidade o São Paulo, pelo visto, não vai jogar o seu melhor futebol. Mandou a maioria dos jogadores reservas, e inclusive jogadores sub-20. Mas o Palmeiras tem que fazer a parte dele, que é vencer a partida. E o Fluminense pode até cair para a segunda divisão, pessoal. Antes de soltar aí o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o Botafogo tem 91,4% de chance de ser campeão brasileiro no domingo. E o Palmeiras tem 8,6%. Cara, eu ia chutar menos. Eu ia chutar que o Palmeiras tem 0,0000001%. Mas é estatística. E na história, presta atenção nesse dado que é relevante. 8 dos 17 campeões por pontos corridos, com 20 clubes, foram 17 campeonatos de 2016 para cá, 20 clubes. 8 campeões fizeram 76 pontos ou menos, a saber, São Paulo 2008, 75 pontos, Flamengo 2009, 67 pontos, Fluminense 2010, 71, Corinthians 2011, 71 pontos, Corinthians 2017, 72 pontos, Flamengo 2020, 71 pontos, Cruzeiro 2013, 76 pontos e o Palmeiras do ano passado 70. E o vice-campeão deste ano tem uma chance gigantesca de ter 76 pontos. Ou o Palmeiras ganhando do Fluminense e o Botafogo empatando é campeão, o Palmeiras é vice com 76, ou o Palmeiras ganhando e o Botafogo perdendo, chance remota, 8,6%. Nesse caso, o Botafogo é vice com 76. Pontuação de campeão em 8 dos 17 campeonatos. Vinícius Nicoletti. O Vinícius lembra. Vinícius Nicoletti, de acordo com o Bruno Vicari, o São Paulo não precisa nem entrar, o Botafogo não precisa nem entrar com o time titular, porque já está garantida a vitória. Sim. Isso quer dizer, então, que o Palmeiras vai entrar contra o Fluminense mais relaxado, mais tranquilo, porque não há chance? É isso? Não, senhora, vai com tudo o Palmeiras para tentar a vitória contra o Fluminense, porque continua com chance. Imagina se acontece alguma coisa no Engenhão e o Palmeiras não vence o Fluminense. Então vai com tudo para cima do Fluminense buscar essa vitória. E tem outras situações também, independentemente do resultado lá no Engenhão. O Palmeiras pode fazer a melhor campanha de um segundo colocado na história dos pontos corridos se vencer o Fluminense. Está em jogo também para o Estevão, que está brigando aí pela artilharia do campeonato. O Palmeiras teve um artilheiro em 67, o César Maluco. De lá para cá não teve artilheiro da competição e o Estevão pode ser o artilheiro depois de tanto tempo. Ele briga também para ser um dos melhores jogadores do campeonato, pela bola de ouro. E seria o Estevão, se conseguir essa marca, seria o artilheiro mais jovem da história do Campeonato Brasileiro. E também vale o prestígio de encerrar a temporada. Ninguém quer encerrar uma temporada com um empate ou derrota em casa. Isso seria péssimo para o Palmeiras, que já iniciou o planejamento da próxima temporada. Inclusive o técnico Abel Ferreira falou sobre isso depois do jogo contra o Cruzeiro. E o jogo também pode ser a despedida de Dudu. Depois de 416 jogos defendendo o Palmeiras, o Abel falou sobre isso. Ele tem contrato até o final de 2025, disse que só sai quem quiser do Palmeiras. E o Dudu pode sair, por quê? Ele está muito insatisfeito com a situação dele no Palmeiras depois que ele voltou a jogar. Foram 18 partidas, apenas 4 como titular. Nas redes sociais ele já demonstrou toda a insatisfação com a diretoria, com a presidente Leila Pereira, que vai comandar o Palmeiras pelos próximos 3 anos, mas a situação é a seguinte: ele tem contrato com o Palmeiras até 2025, o Cruzeiro já tentou a contratação dele no meio da temporada, é um dos interessados, tem outros clubes interessados, mas o Cruzeiro inclusive só negocia se houver uma rescisão de contrato entre Palmeiras e Dudu. O Cruzeiro não vai desembolsar dinheiro
para pagar o Palmeiras. Então essa é uma situação. Se o Dudu não quiser ficar, senta com o Palmeiras, rescinde o contrato e vai embora. E isso pode acontecer por conta da insatisfação do jogador aqui no Clube Alviverde, que ele tem tanta história. Então vale muita coisa, vale o título ainda, mas também vale muita coisa e o Palmeiras vai em busca da vitória sim contra o Fluminense. Pois bem, eu vou ter que ler essa tela. Chances de título, eu vou ler até devagar. Brasileirão, Opta, que é um departamento sério de pesquisas e dados. Já é a ciência, de um lado a ciência, 87, do outro lado a mística. 12,2. Ah, eu já dei palpites mais ousados, vai, Mari. Isso aí não é já. motivo de orgulho também. Não. Tá na cara, todo mundo sabe. O problema é a nossa equipe abraçar isso como um dado. Concordo com você. Entendeu? Sim. Institucionalizou isso a eu concordo. farofa. Isso eu Aí concordo já com era. você. Mas você concorda que eu já dei palpites mais arriscados? Já. Errei muitos também. Muitos. Nesse caso, eu não vou errar, não tem como, né? Você tava ontem nas redes sociais, o pessoal tava num carinho com você, né? Mais um dia. Voltaram três. Mais um dia normal na minha vida. Você precisa ver os sustos que eu passo, às vezes, andando com o Bruno Vicário e voltando para Às casa. vezes. Mas tudo bem. Mas a verdade... sair correndo. Mas a verdade é que o povo também me ama, Mari. Então, de toda forma, quem tá mais feliz com essa tela é o torcedor do Fluminense. Que vai encontrar um Palmeiras que já sabe que perdeu, né, Bruno? De acordo Não, com eu você. acho que não. Aí acho que não. Porque aí é o contrário da pergunta que você fez ali pro Vinícius. Uma coisa é perder o título, outra coisa é perder o jogo. Não quer dizer que eu acho que o Palmeiras ele vai entrar para jogar. Eu acho que o Palmeiras, ele vai, se for possível, ele vai jogar até para rebaixar o Fluminense. Por quê? Porque tem histórias aí de o Fluminense já ter rebaixado o Palmeiras, o próprio título de 2009 que estava na mão do Palmeiras, ele muda de mãos quando em um jogo polêmico envolvendo Palmeiras e Fluminense. Então existe essa rivalidade, pelo menos entre os torcedores. Mas o Palmeiras pode entrar, fazer a parte dele, mas não vai adiantar 2012. nada. 2012, o Fluminense foi campeão e rebaixou o Palmeiras, né, Marra? Em Presidente Prudente. Estava lá, inclusive. Então não acho que o Palmeiras não vai jogar o jogo. Vai jogar, mas acho que não vai ser suficiente. Estava lá trabalhando num calor daqueles. Eu acho que aí, assim, tem algumas coisas que podem influenciar, que é tipo a informação, do mesmo jeito que a gente falou aqui de informação entre Atlético e Atlético Paranaense, a informação de que o Botafogo fez um gol, o Botafogo fez outro gol, tal. Isso pode, de alguma forma, desmobilizar o Palmeiras. Não desmobilizaria o Fluminense, de jeito nenhum. O Fluminense vai entrar muito mobilizado. Mas eu não acho que o Palmeiras vai entrar em campo pensando em perder, vai jogar. Eu acho difícil desmobilizar também esse Palmeiras, né? Não é muito a cara, né? Não é muito a cara, pelo menos do Abel, né? Não é. Por mais que alguns jogadores, como até o Vinícius estava contando, tem outras coisas, que já tenham até um destino talvez fora do clube. Essa questão também da arquibancada contra o Abel, um setor da arquibancada contra o Abel. Isso pode esquentar o ambiente ali. É um setor, não é o estádio todo. Quantos por cento, Bruno? É a parte da organizada, né? É que fica localizado, Isso, né? 10%. Isso pode ter um ambiente um pouco... E o Fluminense só observando. Precisando só do empate. Existe algum cenário que o São Paulo vai tirar pontos do... Quer dizer, tem que vencer, né? Porque o empate já garante o Botafogo. Existe algum cenário que o São Paulo vence o Botafogo? Eu não vejo nenhum. Não? Não. Já alguns jogadores já de férias, né? Já vai... Ele... eu não lembro agora quem estava... Foi o Belmonte. Foi o Belmonte, né? Isso. O Belmonte estava falando que alguns jogadores já vão por risco de lesão, para já pensando na temporada 2025, já ficar fora do jogo por conta do gramado sintético. Foi o que ele falou. Ele está certo. Já para preservar. A equipe do São Paulo não vem apresentando bons jogos, até porque já está garantida na Libertadores. A gente falou, né? Da queda ali de rendimento São Paulo, Fortaleza. Equipes que já garantiram até essa distância. A distância que ficou entre as vagas diretas para a Libertadores e as equipes de baixo. Então, as equipes terminaram o ano de forma mais cedo. Então, eu, particularmente, não vejo cenário que o São Paulo tire pontos do Botafogo, sendo muito sincero. O Botafogo vai com força total, empolgação, estádio lotado, acabou de ganhar o título, enfim. Tá aí na mão, um empate para ganhar outro. Tem que ser sincero. Não pode ter aquela história de, justamente por não serem os titulares, os reservas, de repente, precisarem mostrar serviço, os mais jovens terem esse tipo de ambição. Mas aí é a diferença de nível de um time que acabou de ganhar a Libertadores. Também acho. De um time que praticou o melhor futebol do Brasil desde que o Arthur Jorge chegou, conseguiu, enfim. O Arthur Jorge chegou, implementou o seu sistema, alguns reforços chegaram,
o Botafogo começou a praticar o melhor futebol do país. Essa que é a realidade. Leve, né? Depois leve, tranquilo, enfim. Libertadores. O Ramon Dias ali acertou o Corinthians também começou a jogar muito bem, mas enfim, de nível para mim não tem comparação. Basta olhar os últimos jogos do Botafogo. Exatamente. Né? Uma final de Libertadores, um pouco antes teve um jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Depois um jogo contra o Inter no Beira-Rio. De todos, o jogo que me parece menos complicado é contra o São Paulo com menos compromisso, poupando jogadores. E você acha que o São Paulo está certo, Marra, e o Botafogo jogando em casa. Ah, Bruno, assim... Você acha que tem a ver o fato de ser... Cada um com seus problemas, cara, sério. Assim, sim, é verdade. Pode ter o risco de uma lesão ali, vou descansar os jogadores. Eu acho também que tem problema do Palmeiras. Mas... Claro que se é o São Paulo envolvido, como esteve, por exemplo, na Libertadores, aí todo mundo vai jogar. Nesse caso, o São Paulo tem que pensar no que é melhor para ele, não é? Já está garantido. E mesmo que isso possa ser uma desculpa ou não, porque o São Paulo até teve jogadores lesionados no sintético, mas assim, sendo uma desculpa ou não, e é claro que o São Paulo nunca vai falar, nós vamos entregar o jogo, não é sobre isso. Eu lembro que até o São Paulo, uma vez o São Paulo feminino jogando no Allianz, foi jogar um jogo festivo de fim de ano, uma competição que não valia nada. A centroavante principal agarrou o joelho, a Gláucia, ligamento, 9 meses fora. Então, num jogo que não valia nada, num gramado sintético, num jogo, uma competição que não valia, fora por 9 meses. É isso, cada um com seus problemas. Como disse o Bruno Henrique depois do jogo contra o Criciúma, eles se colocaram nessas situações, a gente não tem nada a ver com isso. Claro. E tem uma ética profissional, um respeito entre as pessoas. Quem hoje está lutando por título, em algum momento, talvez já tenha lutado para não cair, uma coisa assim. Mas todos eles sabem. Cara, eu não quero te rebaixar. Mas não sou eu que estou te rebaixando. Claro. São 38 rodadas. Ô, Jailson, já existe ou vai existir a comparação Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores? Vai igualar o Flamengo do Jesus? Já existe isso no Rio, entre os torcedores? Já. Essa conversa já rola? Já tem essa conversa. De desempenho, a conquista de pontos. Aí o lado do flamenguista, ganhou no avião o título brasileiro, ganhamos na mesma semana, vocês não vão ganhar, um exemplo. A pontuação do Campeonato Brasileiro naquela ocasião do Flamengo foi muito acima do que a do Botafogo hoje. Mas eu até falei na live pós-jogo do Atlético Mineiro que é um ano mais espetacular da história do Botafogo. Você simplesmente sai de ganhar uma Libertadores. E aí, enfim, eu já falei aqui algumas vezes, com um jogador a menos desde 30 segundos. Sim, com toda essa diversidade. Título absurdo. E aquelas 3 finais, né, que a gente falava muito na segunda-feira. Era Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional. O Botafogo ganhou todo mundo. Imagina. Raspou todo mundo, né? E agora, quer a Libertadores e o Brasileiro, ganha desses 3. Ganha desses 3. Ganhou dos 3. Quero babando. E agora você tem um enfrentamento mais simples, mais tranquilo. E aí entra tudo. Em casa. E sem pressão, né? E sem pressão. E se tivesse perdido a Libertadores, poderia ser. Precisa, a bola não entra. Do time que está disputando o título contigo. Óbvio que a gente sempre vai ter que colocar aquela virgulinha falando, futebol, a gente já viu tanta coisa. Mas a gente vai falar a gente vai escrever com letrinhas bem pequenininhas. No final, a Mariana veio comigo ali no 100%, né, Mari? Não. A gente segue o Sport Center falando também sobre o Corinthians, que termina o ano em viés de alta. Alô, fãs de esportes, já classificado para a fase preliminar da Copa Libertadores da América, ainda de olho no Tri, evidentemente, o Verdão terá missão complicada. Abel Ferreira já não depende de si como das outras vezes. E os jogadores do Palmeiras realizaram nesta sexta-feira o penúltimo treino antes do jogo contra o Fluminense, marcado para domingo no Allianz Parque. No sábado, o último treino, e aí os jogadores se concentram na própria academia de futebol. O Palmeiras, que pode ser tricampeão brasileiro no domingo, caso vença o Fluminense e o Botafogo seja derrotado pelo São Paulo na cidade do Rio de Janeiro. O técnico Abel Ferreira terá novidades, os retornos do Marcos Rocha e também do Gustavo Gomes, jogadores de defesa que, por conta de suspensão, não atuaram na vitória sobre o Cruzeiro por 2-1 no estádio do Mineirão.
Mas neste jogo, o Vitor Reis acabou recebendo o terceiro cartão amarelo e está fora da última partida do Verdão na temporada. O Murilo deverá ser mantido. Este jogo contra o Fluminense que deve marcar a despedida de Dudu com a camisa do Palmeiras. Jogador deste elenco que mais vezes defendeu o Verdão, não vem sendo muito utilizado pelo técnico Abel Ferreira nesta temporada, desde que voltou a jogar normalmente. Ele teve uma grave contusão no joelho, ficou praticamente um ano de fora, participou de apenas 18 jogos com a camisa do Verdão, sendo apenas 4 como titular nesta temporada. Não deu uma assistência e não marcou um gol sequer. Já pensando na temporada de 2025, o Abel Ferreira pensa evidentemente no planejamento, teria solicitado 4 reforços à presidente Leila Pereira. Lembrando que o Abel tem contrato com o Palmeiras até o final do ano que vem. Mas como a Leila acabou de ser reeleita e o seu mandato vai até o final de 2027, é a intenção da presidente do Palmeiras fazer com que o Abel fique até o final da gestão dela, no caso, até o final de 2027. Valeu, Rosenberg. Dudu, portanto, pode virar história dentro de alguns dias. Aquele que, para mim, é o jogador mais importante do Verdão no século XXI. O símbolo é o símbolo da retomada. Sem dúvida, indiscutivelmente. Ô, Júlio, Marcelo Rosenberg fala em 4 reforços. Na verdade, ele traz a informação de que o Abel quer 4 reforços. Quais seriam esses reforços? Para quais posições? Os 4 centroavantes, né? Não. Tudo isso? Uns 4 camisas 9 para ver se sai um. Né? Joga no cálice da... Como é que era? Do Harry Potter lá? Cálice de fogo? Cálice de fogo, cospe o nome ali para ver se sai um homem-gol pro Abel Ferreira, porque realmente o ano foi muito sofrido pro Palmeiras nesse aspecto, Tomás. Eu acho que o Palmeiras ele jogou muitas partidas melhor do que os resultados que vieram ou a dificuldade que se apresentou pro Palmeiras na partida. E isso se deu muito pela falta de jogadores ali para de forma eficiente, botar a bola para dentro. Acho que o Flávio Lopes começou muito bem a temporada, depois foi caindo. No ano passado as coisas foram resolvidas com o Hendrick, né? O Hendrick aparece, começa a meter um monte de gol. E nesse ano o Palmeiras teve esse problema, né? O Felipe Anderson não aconteceu, o Dudu nunca voltou direito. Rômulo, o Lázaro, entrou o Lázaro, né? Maurício talvez o Maurício acho que é outro tipo de jogador, E acho que essa é a chave, e aí residem um pouco as esperanças do torcedor do Fluminense. Porque eu imagino, eu posso estar completamente errado, tá, Tomás? Mas eu imagino que o jogo do Botafogo com o São Paulo não vai ser de um vendaval do Botafogo. Acho que nesse jogo o empate vai se arrastar por mais tempo. E no jogo entre Palmeiras e Fluminense, acho que o Palmeiras vai para cima do Fluminense de forma a resolver logo a parte dele e jogar pressão para cima do Botafogo. E aí o Fluminense que se segure, e essa eficiência que faltou para o Palmeiras em muitas partidas, mas sobrou contra o Bahia, um ou outro jogo, é o que vai mandar no placar de Palmeiras e Fluminense. E os palpites para essas 2 partidas? Você já fez um prognóstico de como pode ser o movimento inicial das peças de xadrez. E o placar para Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense? Acho que o Botafogo ganha de 1-0, um gol no segundo tempo. De quem? Do Igor Jesus, não? O gol do Tiquinho Soares entrando no segundo tempo, vai. Já que o Júnior... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a partida de hoje entre Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Palmeiras vai com tudo aí em busca da vitória e vai ficar de olho no jogo do Botafogo, que é no mesmo horário. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.